Uma boa noite a todos, aqueles que estão aqui conosco presencialmente, aqueles que estão nos seus lares também, sejam todos muito bem-vindos. E antes de nós iniciarmos a nossa palestra de hoje, vamos fazer a nossa prece de abertura. E assim, Senhor Jesus, Mestre querido, aqui nos encontramos reunidos em vosso nome e nos dirigimos à vossa presença para rogar o vosso amparo. Abençoa-nos, Senhor, para que possamos guardar-nos na vossa santa paz, termos o entendimento daquilo que o Senhor nos envia como oportunidade de aprendizado e, em espírito e verdade, termos o melhor aproveitamento desta sublime oportunidade em que os dois planos da vida, nós encarnados e todos esses amigos desencarnados, aqui reunidos, unimos-nos em pensamento, em sentimento, e nos dirigimos a Deus, nosso Pai, para rogar as suas bênçãos para mais esta oportunidade. Assim, confiantes, em Teu nome, Senhor, pedimos a permissão de Deus para darmos por início a nossa reunião evangélica, nossa palestra pública de mais esta quinta-feira. Que assim seja. Bom, meus amigos, hoje nós vamos falar sobre um tema que, na verdade, é do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos. Claro que esse tema não foi escolhido por uma casualidade, né? Considerando a realidade que nós vemos, né, com os nossos irmãos lá do sul do Brasil, né? E que muitas vezes, quando nós olhamos para situações traumáticas, digamos assim, né? Alguns diriam até desesperadora, né? Muitas vezes nós não sabemos explicar, né, por que acontecem estas questões. E é exatamente nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo que nós vamos buscar esta resposta. É muito interessante que Jesus foi, ou melhor dizendo, né, alguns séculos antes, Moisés nos apresenta a figura de um Deus soberano. É Moisés quem apresenta para a humanidade de então, né, que independente dos deuses que cada qual agasalhava naquele momento, né, um único e supremo Senhor de tudo existia sobre todos os deuses. Então é Moisés quem nos apresenta, né, este a quem nós chamamos de Deus. E que os espíritos, na codificação da doutrina espírita, quando indagados por Allan Kardec, né, sobre quem era Deus, né, ou o que era Deus, porque Kardec não usou o pronome quem, e sim ele usou o que, exatamente com o objetivo de deixar claro que ele já não concebia que Deus fosse igual a nós, ao ponto de nós usarmos o pronome quem. Né? E quando os espíritos respondem essa pergunta para Allan Kardec, eles dizem que Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. É uma definição bastante filosófica para nós que estamos acostumados com coisas palpáveis, né? Coisas que se aproximem e que sejam perceptíveis aos nossos sentidos. Mas eles responderam dessa forma: Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Tá? Esse Deus, definido desta forma, Jesus, né, há 19 séculos antes, o havia apresentado como um
Pai. Eu acho que é a exemplificação mais fácil que nós temos para tentar entender o que é Deus. É o que melhor se aproxima da nossa capacidade de compreensão. Nós não temos dúvida que, para que a gente compreenda na amplitude aquela definição que os Espíritos apresentam como Deus, a causa primária, a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas, nós ainda precisaremos, talvez, de alguns séculos pela frente. Tamanha a profundidade que está implícito nesta resposta. Mas Jesus simplificou tudo isso, ou já havia simplificado antes. Kardec o apresenta como um criador, Moisés o apresenta como um criador. A doutrina espírita o apresenta como uma inteligência suprema e uma causa primária de todas as coisas. E exatamente no meio dessas duas definições, nós vamos encontrar a definição que Jesus nos apresenta. Ou seja, Deus é um Pai. Ora, meus amigos, se Deus é um Pai, vamos associar por nós que somos pais aqui na Terra. O que nós não faríamos pelos nossos filhos. O que nós não nos permitiríamos, ou que muitas das vezes nós não nos permitimos, em função dos nossos filhos. Quantos de nós, pais, que não dariam até a sua vida pelos seus filhos? Quantos não são os pais e mães que por este mundo afora, muitas vezes, na limitação da disponibilidade do alimento em casa, deixam de comer para dar aos seus filhos? E isso não é uma hipótese, isso é um fato. Vejamos quantas reportagens enfocando esta realidade. Não vão muitas semanas, houve uma desta natureza, uma mãe dizendo que ela deixava de comer para que os seus filhos não passassem fome. Ela dividia o seu pão entre os seus filhos e ficava sem comer. Por isso nós estamos dizendo, quantos de nós pais, ou qual de nós pais, que não o faz pelos seus filhos? Não apenas na questão do alimento, na repartição do alimento, como também na própria questão da vida. E aí, a grande pergunta é, se nós acreditamos neste Deus, como nós queremos, ou diante de situações como esta que se abate sobre o sul do nosso país, não enxergarmos aquela suprema sabedoria, aquele amor transcendente e superior a tudo quanto existe, a se fazer presente através de um evento catastrófico, como nós o chamamos. Então a grande pergunta que nós nos fazemos, e que nós temos feito nestas últimas semanas, é exatamente esta, que Deus é este que nós acreditamos? Porque muitas das vezes nós não nos apercebemos que nós idealizamos um Deus que única e exclusivamente satisfaça as nossas pretensões. E a partir do momento que se abata sobre a nossa vida alguma coisa que vai na contramão das nossas pretensões, nós já não conseguimos mais reconhecer e acreditar nesse Deus. Então, as duas grandes perguntas que sempre se levantam é exatamente esta: se nós acreditamos em Deus,
em que Deus nós acreditamos. Então, se nós acreditamos naquele Deus que Jesus nos apresenta como um Pai, nós não podemos acreditar que tudo aquilo que aconteceu, seja lá no sul desta feita, né? Seja lá em Mariana, quando teve o problema da represa, seja lá o que está acontecendo do outro lado do mundo, e que a gente o defina como uma catástrofe, nós não podemos acreditar que aquilo se deu sem que houvesse uma permissão de Deus. E se Deus permitiu que aquilo acontecesse daquela forma, gente, não é porque aquilo é um mal para nós. É porque aquilo, de alguma forma, é um agente transformador para que nós sejamos melhores. Esta que é a realidade. Tudo o que Deus permite que aconteça na nossa vida é porque, de alguma forma, a partir daquilo, nós teremos uma oportunidade de sairmos e sermos melhores do que quando nós entramos na nossa vida. Gente, é a mesma coisa no nosso dia a dia. Às vezes, nós não repreendemos os nossos filhos com alguma censura sobre algo que ele gostaria ou deixaria, né? Subtraindo dele alguma pretensão, algum benefício. Não porque a gente quer o mal deles, mas porque a gente quer o bem deles, e por trás daquilo existe um processo educativo. Então você tira algo porque você acredita que ao tirar esse algo, ele vai ser uma pessoa melhor. Ele vai estar aprendendo a partir daquela educação, que muitas das vezes objetiva uma reeducação de comportamento por parte dele, ou deles. Não porque nós queremos o mal deles, ao contrário, porque nós queremos o bem deles. Tem um ditado muito interessante que a gente põe os filhos no mundo, mas os filhos não nos pertencem. Nem a nossa vida nos pertence, meus amigos. Que nós estamos aqui, amanhã não sabemos. Então o fato é que se essas questões, né, acontecem na vida da humanidade, é porque de alguma forma Deus o permite, porque seguramente nós poderemos sair melhores e somos melhores do que aquilo que até então se apresentava. Então não é um castigo. Ah, Deus está castigando. Não, gente. Deus oportuniza as situações necessárias para que todos nós possamos crescer, evoluir, progredir. É a razão de nós estarmos aqui na Terra. E isso não significa que Deus seja um ser vingativo, cruel, né, sem sentimentos. Não, Ele é Pai. O nosso Pai Celestial. Então é importante que a gente entenda, né, que estas situações só acontecem porque Deus o permite. Se Deus não houvesse permitido, meus amigos, seguramente não teria acontecido. Não é lá no sul, é em qualquer situação da vida. Seja nesse aspecto coletivo da existência, ou no aspecto individual de nossa vida. Se Deus permite que algo se apresente na nossa vida, é porque seguramente aquilo de algum modo nos fará pessoas melhores. Há um ditado evangélico que fala que não cai uma folha de uma árvore se Deus não o permitir.
Ora, meus amigos, se não cai uma folha de uma árvore sem que Deus permita, pergunto, e as coisas que dizem respeito à nossa vida? É que a visão de Deus que nós temos é daquele ser que está num lugar que ninguém sabe onde. É tão distante da gente que ninguém sabe onde ele está. E aí a gente começa a achar que aquilo que acontece, imagina que Deus vai estar preocupado com o que acontece comigo aqui. Não, gente. Está lá no texto bíblico. Não cai uma folha de uma árvore sem que Deus o permita. Então, Deus está sempre presidindo, através das leis que Ele criou, tudo aquilo que diz respeito ao nosso progresso. Qual é a razão de nós estarmos aqui? Progredir. É por isso que nós estamos aqui. Esta é a razão de nós estarmos aqui. E para progredir, muitas vezes nós temos que ressignificar a nossa maneira de ver a vida e a maneira de escolher as coisas da vida. Meus amigos, olhemos para a realidade que nós temos no nosso país nos últimos tempos. E nós iremos reconhecer a realidade de um país dividido por questões ideológicas, políticas, mas um país reconhecidamente dividido. É como se nós estivéssemos falando norte e sul. É como se nós estivéssemos voltando na história e falando brancos e pretos. É como se nós estivéssemos dizendo cristãos e não cristãos, católicos e protestantes. E agora nós falamos de um país dividido por estas questões ideológicas. E eis que, diante de um evento que ninguém gostaria que acontecesse, como este que abate o nosso sul do país, nós vemos um país se unindo. As pessoas não estão mais se perguntando se você é isto ou se você é aquilo. As pessoas se movimentam. Vamos ajudar. Vamos arrecadar alimentos, vamos arrecadar água, vamos arrecadar isso. Vamos, sem querer saber o que o outro é, o que o outro pensa. Ninguém está ponderando se quem vai receber isto lá no sul, se é branco ou preto, se é amarelo ou vermelho, se é rico ou se é pobre. As pessoas simplesmente estão se movimentando de norte a sul com o único objetivo de ajudar. Simples assim. Então, onde nós vimos aquele grande mal destruindo tudo, meus amigos, diante daquele desastre, quantas pessoas morreram? Por enquanto, não passa de 110. Diante das imagens que vocês veem aqui, vocês acham que 110 é muito? 110 é nada perto do que poderia ter sido aquilo. Vocês veem como são as coisas? Elas são assim. Então a vida, ela é desta forma. Aonde a gente pensa, né, que um grande mal se abateu, na verdade, muita coisa está se levantando a partir dali. As pessoas estão se unindo, esquecendo as divisões, se você é isso ou se você é aquilo. Se você é branco, se você é preto, se você é de direita, se você é de esquerda. E você está unindo o país em torno do quê? Do desejo de ajudar. Esta é a realidade.
E aí, quando a gente vai nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos, que é uma fala de Jesus do Sermão da Montanha. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Pode ser difícil a gente entender como que a gente pode, né, ser bem-aventurado quando o mundo parece que cai nas nossas cabeças. Mas quando a gente tem uma visão espírita, aí a gente começa a entender diferente. Porque na visão espírita, primeiro eu sei, né, que eu não nasci a partir do momento em que eu fui gerado. Eu reencarnei no momento, a partir do momento que eu fui gerado. Mas que antes de eu ser gerado para essa encarnação, eu já tive outras e outras e outras e outras encarnações que se perdem. Aí a grande pergunta é: o que eu fiz nestas outras e outras encarnações do meu passado? A gente esqueceu. Não é isso? Eu não sei quem eu fui, não sei o que eu fiz. Mas eu sei que eu ainda estou no mundo de provas e expiações, não é isso? Eu sei que se eu tivesse feito muita coisa boa, só, né, a fina flor da pureza, gente, eu já estava no mundo feliz. Mas não, eu ainda estou no mundo de provas e expiações. Ora, se eu acredito num Deus que é soberanamente justo e bom, eu estou no mundo de provas e expiações porque o meu merecimento ainda é de um espírito que precisa das provas e expiações. Porque senão eu já estaria num mundo feliz. Num mundo feliz, onde nós não temos as dificuldades que nós temos no planeta como a Terra. Mas como eu ainda não sou um espírito perfeito, eu ainda tenho aquela conta do meu passado, que eu não lembro o que eu fiz, nem lembro quem eu fui, mas esta conta ainda pesa sobre mim. E é esta conta que atrai para nós aquilo que nós precisamos passar. Quando aquele prédio aqui em São Paulo, Joelma, pegou fogo, naquela época não havia a tecnologia que nós temos para apagar incêndios. Muita gente morreu por causa disso. Mas por que eu estou destacando isso? Exatamente porque naquela época, ou naquele evento, tinha funcionário que trabalhava no Joelma, e naquele dia teve uma dor de barriga e não foi trabalhar. Tinha funcionário que estava dentro do prédio e de repente desceu para tomar um café. Tinha funcionário que foi chamado na recepção para receber uma correspondência e, curiosamente, naquele momento que ele desce, começa um incêndio lá em cima. E ele não estava no prédio. Salvou-se. E nós tínhamos muita gente que nunca foi funcionário em nenhuma loja ou departamento daquele prédio e foi entregar uma correspondência naquele prédio. Foi fazer uma visita para alguém naquele prédio. Curiosamente, na hora que começa o incêndio, e ele morre naquele sinistro. Ou seja, gente que pela lógica deveria estar lá, curiosamente não está. E gente que pela lógica jamais deveria estar, está. É a reencarnação que explica isso para nós. É através da reencarnação e dos débitos que nós trazemos do nosso passado que nós somos localizados onde nós temos que estar. E nos vemos diante das situações que nós temos que passar. Ainda que seja para o nosso desencargo. Porque Deus dá a cada um de acordo com a sua necessidade. Porque se eu não acreditar nisto, meus amigos,
eu não acredito naquele Deus que Jesus nos apresentou há mais de 2000 anos atrás. Então, esta justiça divina é que justifica essas palavras de Jesus: bem-aventurados os aflitos. Porque a gente passa a compreender que a aflição que nos abate, ela está na razão daquilo que de alguma forma eu tenho que passar na minha vida. Esta é a justiça de Deus. Por isso que nós há pouco dizíamos: você acredita em Deus? Todo mundo fala: eu acredito em Deus. Gente, não vai muito tempo, nós tivemos uma pandemia e muito crente em Deus descreu. Deixou de acreditar. Por quê? Porque ficou doente, porque perdeu um pai, porque perdeu uma mãe, porque perdeu isto. Então significa dizer que aquele Deus que eu dizia que acreditava era um Deus condicionado. Eu acredito nele na exata medida que ele me dá o que eu desejo. Agora, nós damos para os nossos filhos tudo o que eles desejam? Às vezes não. Quantas coisas que eles desejam, e não é porque eles desejam que eu dou para eles, que nós damos para eles. E por que nós não fazemos isso? Porque nós sabemos que aquilo não vai ser bom, não é o momento. Cabe a nós fazer esta censura. Gente, Deus seria diferente? Não. Ele dá para nós de acordo com o quê? De acordo com aquilo que nós necessitamos. E o que é que nós necessitamos? Tudo aquilo que venha até nós e tenha a força suficiente para nos tornar pessoas melhores. Ainda que não seja algo que nos conforta. Então hoje, quando nós vemos inúmeras reportagens falando sobre o que acontece no sul do Brasil, é impressionante, gente, como a gente vê muita gente agradecendo a Deus. Graças a Deus eu estou vivo. Ai, perdi tudo, mas eu estou vivo. Ah, eu não sei mais nem onde que era a minha casa, mas eu estou vivo. E se eu estou vivo, a gente pode começar de novo. É isso, gente. É isso que nos diferencia enquanto crentes. Crentes não no sentido da religiosidade, mas crentes no sentido de quem crê em Deus. E que traz a força para nos tornar pessoas melhores. Então a doutrina espírita, quando nos leva a compreender esse Deus e a sua soberana justiça, ela vai falar sobre as causas anteriores, aquilo que eu nesta encarnação não dei causa, mas eu não posso dizer das minhas outras encarnações passadas. E às vezes tem coisa, gente, é consequência das escolhas que nós fizemos nesta encarnação mesma. É por isso que a gente sempre diz, né? Você faz a dívida, a fatura chega. A cobrança da fatura chega em algum momento. É só aqui na Terra? Não. Na vida espiritual também é assim. Então nós estamos na Terra, mas nós temos, né, as nossas promissórias das encarnações anteriores, que por vezes batem a nossa porta. Trazendo às vezes situações de desconforto. Tiram a gente de uma zona de conforto. Impulsionam a gente para buscarmos novos caminhos. É isso que nos diferencia dos animais. Porque nós temos uma capacidade de criar, de inovar, de fazer diferente. Eles não. É esta inteligência humana que nos faz diferente de todos os animais existentes.
Então, diante das situações que se apresentam na vida, nós temos que nunca fugir desse sentido da crença em Deus. Gente, está difícil? Tá. Mas não está só para mim. É só para mim? Não. Vamos olhar para o mundo que nos cerca e nós vamos ver que está difícil para todo mundo. Mas cada um no seu pedacinho. Então todos nós, de alguma forma, estamos sendo testados nesta vida. Do mesmo jeito? Não. Mas estamos sendo testados naquilo que nós precisamos. Às vezes é a doença para um, às vezes é o desemprego para outro, às vezes é uma situação envolvendo as pessoas próximas, mas não importa. São mecanismos do progresso. É assim que nós vamos sair daqui melhores do que quando nós aqui chegamos. É por isso que nós estamos aqui. Por isso que nós damos sempre um exemplo. Qual a melhor forma de você provar que você é uma pessoa que ama o próximo? É quando o próximo não te ama. Quando aquele próximo, entendeu? Ele te agride, ele te ofende. Veja lá o ensinamento de Jesus. Amai a Deus acima de todas as coisas. Amai ao próximo como a si mesmo. E como Jesus já sabia que a gente é meio esquecido, ele falou o seguinte: olha, mas ama também o teu inimigo. Ó, sabedoria de Jesus. Ama também o seu inimigo. Como dizer para nós o quê? Nosso dever de amar é incondicional. É isso que nós estamos aqui aprendendo. Ah, é fácil? Não, meus amigos, não é. Não é fácil olhar para aquela pessoa que só te ofende, só te agride, só isso, só aquilo, e você falar: ai, meu amor. Né? O meu amor, que às vezes sai da nossa boca, quase sempre é uma ironia. Não é verdadeiro. Porque a gente pensa primeiro no que, gente? Tudo aquilo que aquela pessoa está fazendo e faz contra nós. Mas não é esse amor irônico que Jesus nos recomenda no seu Evangelho. É um amor verdadeiro. É um amor de quem compreende aquela pessoa. E sabe que muitas das vezes é o que ela tem para te dar naquele momento. Mas qual é a única certeza que nós temos, gente? A única certeza que nós temos é que aquele momento passa. E lá no final, todos nós seremos perfeitos. Porque Deus nos criou para sermos perfeitos. Então, um dia nunca é igual ao outro. Hoje pode não ter sido o melhor dia da minha vida. Mas eu sei que amanhã será um outro dia. Só para mim? Não, para todos nós. Porque Deus fez a alternância do dia e da noite, do sol e da lua? É exatamente para mostrar para nós o ciclo da renovação. E nesse ciclo da renovação, todos nós não precisamos, ou melhor, não podemos perder a esperança. Hoje não foi o melhor dia da minha vida, mas amanhã será. E por que eu tenho essa convicção? Porque nós somos filhos de Deus. Estes dias podem não ter sido, ou não serem, os melhores dias para os nossos irmãos do Sul. Mas esses dias passarão. Outros virão. E que bom que eles estão encontrando mãos generosas, corações devotados, que estão se movimentando de norte a sul, e até mesmo de outros países, enviando auxílio para os nossos irmãos do sul. Isso é muito importante. Sabe por quê, meus amigos? Porque alguns dias mais, alguns dias menos, sabe o que vai acontecer com toda aquela água que invadiu a cidade? Aquela água volta para o seu lugar natural. A cidade vai ficar, não vai voltar à sua normalidade. Mas aquelas pessoas que estão lá
não vão voltar àquela normalidade só porque a água foi embora. Elas precisarão de muitos meses para reconstruir aquilo que era antes da água invadir. Mas nós estamos aqui no Sudeste, na cidade de São Paulo, né? Bairro do Cangaíba. Daqui a pouco, gente, vocês nem lembram mais do que aconteceu lá no Sul. Mas eles vão estar vivendo o pós-sinistro, que vai se arrastar durante meses. E em alguns casos até anos. Então é isso que nós queremos dizer, que as coisas passam pela nossa vida, deixam o aprendizado. Não é tão melhor nós estarmos nos unindo para ajudar o outro do que para acusar, agredir o outro? A gente não se sente tão melhor fazendo isto? Nós nos sentimos tão melhor fazendo isto. Então é muito importante que a gente tenha esse sentido, né, de que acreditar em Deus pressupõe aquele ensinamento de Jesus, amar ao próximo como a si mesmo. É interessante que hoje nós passamos ali no correio para verificar se eles estavam recebendo as doações, né, para a gente poder encaminhar para eles. E aí de repente tinha uma pessoa que estava lá na fila, né? E aí quando ele ouviu aquela pergunta, e tinha já um monte de coisa que estava lá, né, a pessoa falou assim: vocês acreditam mesmo que tudo isso aí vai chegar para o pessoal que está precisando lá? Vejam a consciência, né? Como nós ainda temos uma consciência tão limitada. Ora, meus amigos, qual é a minha parte? Minha parte não é ajudar? Olha, eu vou fazer minha parte. Ah, e se alguém desviar? Aí o problema não é meu. Eu estou procurando, né, uma entidade séria, com credibilidade, não é isso? Ah, e se alguém... Não é problema meu. Agora, se eu passo a acreditar, eu não vou ajudar porque esse pessoal vai desviar. Aí eu pergunto, de quem é o problema? Aí é meu. Porque quando eu poderia ajudar, por uma suposição, eu deixei de ajudar. Então, a lógica da vida não é nós deixarmos de ajudar o próximo, porque eu suponho que ele ou que alguém fará mau uso daquilo. A lógica da vida é amar o próximo, como nós amamos a nós mesmos, e deixando que cada qual seja responsável pelas escolhas que faz. Então, quando falamos sobre os bem-aventurados, os aflitos, meus amigos, tenhamos em mente que não existe aflição nesta terra que se abata sobre nós ou sobre uma coletividade que de alguma forma esta aflição não tenha sido permitida por Deus para que de algum modo nós possamos sair daquela situação melhores do que quando nós chegamos. Porque o Deus que nós acreditamos e que Jesus nos apresentou não é um Deus que nos dá aquilo que a gente pede e deseja, mas Ele nos dá aquilo que nós necessitamos para sermos pessoas melhores. E quando nós nos movimentamos desta forma, Jesus assegura neste Sermão do Monte, ou da montanha, como vocês podem encontrar no Evangelho, tá? Que na exata medida em que nós passarmos por estas adversidades com resignação, com compreensão, sem amaldiçoar porque a gente não esperava aquilo, quando nós passarmos pela vida desta forma, é que de fato, no futuro, nós somos bem-aventurados pela aflição que nós passamos em algum momento de nossa vida. Então as aflições não chegam
porque Deus quer o nosso mal. As aflições chegam e passam pela nossa vida, porque seguramente nos farão pessoas melhores. Jesus nos abençoe a todos. Vamos fazer o nosso encerramento. Agradecendo a Deus e a Jesus, nós convidamos a todos os nossos amigos, irmãos, companheiros, para que juntos possamos elevar o nosso pensamento ao Pai Celestial. E hoje em especial, Senhor, não pediremos por nós, que aqui estamos e já estamos recebendo o que necessitamos. Pediremos, Senhor, pelos nossos irmãos do Sul, que passam pelos seus momentos de testemunhos e contam com uma generosidade, com gestos de amor e caridade, para que possam se levantar com disposição e bom ânimo diante da fome, do frio e das situações de penúria material que muitos por vezes se encontram. Que possamos ver todos aqueles nossos irmãos sendo envolvidos por uma luz, que é o amparo de Jesus enviando a todos eles as suas falanges imensas de anjos, levando a esperança e a consolação para cada irmão. E que nós, Senhor, onde quer que estejamos, possamos estar de mãos operosas para ajudar em tudo aquilo que o Senhor contar conosco. Assim, agradecidos que somos, em Teu nome, Senhor Jesus, humildemente, louvamos e agradecemos a Deus, pedindo a Ele a permissão para darmos por término a nossa pequena participação, a nossa reunião, nossa palestra pública, de nossa casa espírita. Que assim seja. Assim, meus irmãos, que Jesus abençoe a todos, tenham um feliz retorno aos seus lares, aqueles que estão aqui conosco, os que estão nos seus lares, uma boa noite a todos, e até a semana que vem, ou melhor, até os próximos dias, se Deus assim o permitir. Uma boa noite a todos.